Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, sábado, dia 9 de maio de 2020, sejam bem-vindos a mais um Café com Jesus. Hoje nós estaremos reflexionando sobre uma palavra muito conhecida. A palavra, ela é tão conhecida que já foi feito, ou já foram feitos várias tarjetazinhas, já foram colocadas em carros, já foi colocado nas portas, nas paredes. Mas esta palavra é de uma profundidade tão grande que é imensurável. Nós podemos falar, nós podemos tentar explicar, nós podemos, na nossa pequenez, na nossa mente limitada, expressar esta palavra e tentar alcançar o máximo da sua profundidade. Mesmo com todos os livros escritos, mesmo com todos os tratados, nós não conseguimos alcançar o fundo dessa palavra, ou seja, nós não conseguimos alcançar o fim, porque isto é de pertença de Deus. Mas essa palavra que quero tratar com você é o Salmo de número 23 e todos os seus versos. Apanhe a sua Bíblia, dê um pause nesse vídeo e acompanhe comigo esta leitura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A mensagem diz assim: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberante campinas, encontraste lagos tranquilos e dele posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Amém? Como é maravilhosa essa palavra. Esse salmo inicia-se exaltando o Senhor, porque ele diz que o Senhor é um pastor de ovelhas, e esse pastor não deixa faltar absolutamente nada. É um pastor cuidadoso, um pastor fiel. Nós vamos lendo os versos dessa palavra e vamos vendo a grandeza do Senhor. A segunda coisa é que o Senhor, ele tem um cuidado individual com cada ovelha. O Senhor, então, é um pastor diferenciado, porque além de, vamos assim, numa palavra mais comum, dizer que ele toca o rebanho, ou seja, ele manda o rebanho para frente, ele faz com que o rebanho caminhe. Além disso, ele consegue observar ovelha por ovelha, ele consegue saber de cada ovelha as suas necessidades. E Davi é muito específico quando ele fala do cuidado de Deus para com ele neste salmo. Interessante, meus queridos, que nós temos um quadro, ou quadros pintados, muitas vezes, e ainda hoje são muito vendidos, de um rebanho atrás do seu pastor. Ora, esse posicionamento, para quem não conhece, para quem não está na roça, para aquele que é da cidade, ele pensa que o pastor sempre está à frente do seu rebanho.
Não, essa é uma das posições do pastor. Ele vai à frente do rebanho quando ele vê a necessidade de abrir o caminho. Geralmente, quando isso acontece, o rebanho é muito grande, não há somente um pastor. Olha aí os pastores. Não há somente um pastor, mas há pastores ajudantes, né? Há outros pastores. Eu vou explicar por quê. Quando o rebanho é um rebanho pequeno, ele é conduzido por um pastor só. No caso de Deus, ele é um pastor que atinge a todos no rebanho. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é detentor de toda sabedoria. É detentor de uma presença sem limitações, sem limites. Então ele conhece cada um. Se todos nós servirmos ao Senhor hoje, seremos cuidados individualmente por ele e coletivamente. Mas quando o pastor vai à frente, é porque ele precisa fazer uma abertura de caminho. Quando o pastor está no meio do rebanho, é porque ele precisa, junto das ovelhas, fazer uma adequação do rebanho. Quando ele está numa lateral ou em outra, ele está ajuntando mais o rebanho. Agora, a posição mais certa do pastor não é ir à frente do rebanho, é ir atrás do rebanho. Porque se ele for na frente, se ele for ao meio, a visão dele está limitada do meio para frente, ou da frente à frente. Quando ele vai na parte de trás do rebanho, ele tem a visão de toda a extensão em que o rebanho está. Sendo assim, ele consegue defender as ovelhas do lobo. Quando Deus está nos conduzindo, isso é metaforicamente falando, ele usa todas as posições para enxergar o seu rebanho, inclusive, principalmente, a de estar por trás do seu rebanho, porque ele tem toda a dimensão do que está acontecendo. E aí começa-se a nossa história bíblica. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, a mensagem diz assim: tu me acomodaste em exuberante campina, ou exuberantes campinas, encontraste lago tranquilo e dele posso beber. Quando o rebanho está cansado, quando o rebanho já caminhou, quando ele precisa descansar, o pastor leva até um riachinho. E aquele riachinho ele tem que ser um riacho raso, ele não pode ser um riacho profundo, porque a ovelha, ela toma água de onde ela pode ver o fundo, de onde ela pode enxergar o fundo do riacho. Por isso que a Bíblia diz: me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso, águas onde tem onde matar a sede. E quando aquela ovelha não consegue alcançar a água, que ela tem um certo medo, o pastor a coloca no colo, pega sua mão, coloca a água na mão e leva na boca da ovelha. Nós lemos esse salmo e achamos esse salmo lindo, esse salmo é maravilhoso, mas nós não sabemos a profundidade dele. Primeiro, Deus faz pousar em pastos, alimenta suas ovelhas. Depois ele leva para a água de descanso, ou seja, um lugar verde, de campina verde. Ovelha não come pasto amarelo, a campina verde, aquela água tranquila, onde nós podemos nos alimentar, onde nós podemos nos fortalecer, onde a ovelha possa fortalecer. Deus, mesmo as suas dificuldades que você tem, que eu tenho, Deus nos leva diariamente a águas de descanso, nos leva diariamente a um alimento sólido, saudável, que vai nos dar forças para caminhar. Pastor, que alimento é esse? A sua palavra. Que alimento maravilhoso. Quando nós temos alguma dificuldade, quando nós temos alguma agrulha na nossa vida, quando as coisas acontecem de forma a não serem
palpáveis, que as dificuldades cheguem, qual é a nossa maior saída, o nosso maior alimento? A palavra de Deus, a palavra viva. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Quantas vezes nós nos encontramos com a alma, vamos dizer, quente? Quantas vezes nós nos encontramos com a inquietação do dia? Quantas vezes nós nos encontramos com a inquietação dos problemas? E quantas vezes nós nos encontramos em situações que não conseguimos lidar, que não conseguimos realmente ter controle? Eu sempre gosto dessa palavra, da gente não ter controle. E Deus, o que Ele faz? Ele vem com refrigério, com uma palavra. Meu querido, quando você pensa, quando você está numa situação e de repente vem aquele alívio, aquele conforto do nada no seu coração, é Deus que está falando e cuidando com você. É Deus que está fazendo para você. É Ele refrigerando a sua alma e guiando pela vereda da justiça. E isso acontece, sabe, porque Ele é Deus. Ele é aquele que faz por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte era uma localidade de ladrões e salteadores que existia nas regiões ali de Israel. Eu vou falar, ladrão toda a vida existiu, salteador toda a vida existiu. Nós temos aí a parábola do bom samaritano, ou do samaritano, quando Jesus fala de ladrões. E depois a gente uma hora grava sobre isso, eu gravo sobre isso, falo sobre isso. E esse vale de sombra de morte, você podia entrar vestido de um lado, quando saísse não ter nem a sobrancelha e nem os dentes, de tão perigoso que era. Mas Davi era um homem tão confiante no Senhor, um guerreiro tão confiante em Deus, que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Olha só, há situações que nós passamos tão incontroláveis, que nós falamos assim: olha, não dá mais, eu não consigo mais. Eu não consigo viver mais, eu não consigo tomar as rédeas dessa situação. Algo está salteando. Eu estou, na verdade, aqui trazendo essa palavra e parafraseando para os nossos dias, trazendo ela para os nossos dias, dizendo para você o seguinte: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe pelas angústias, pelas dificuldades, ainda que você passe, sabe, todos os dias por aquilo que você não consegue dominar, Deus te conduzirá em segurança. Existe uma diferença, e é aí que eu quero tratar com os irmãos dessa diferença. Existe uma diferença entre você passar pelo vale da sombra da morte por uma necessidade, por não ter um outro caminho, por não ter um outro escape, e existe também o tentar a Deus. Tentar a Deus não é coisa sábia. Sabe por quê? Nós não podemos tentar a Deus. Nós não devemos tentar o Senhor. Uma coisa sou eu ter as minhas dificuldades, uma coisa sou eu ter os meus problemas para resolver, uma coisa sou eu não ter saída, e é o que ele fala: ainda que eu ande, não é que eu vá andar. Outra coisa sou eu provocar problemas e colocar na conta de Deus. Alguém um dia chegou para mim e falou assim: pastor, por favor, ore por mim. Falei: oro. Mas sempre que eu vou orar por alguém, eu pergunto o motivo. Qual é o motivo da oração? Se o irmão mentir para mim, vai ser bom, porque eu vou orar pela mentira dele, né? Bom, é ele que está mentindo. Ele não me dá, então, outra hipótese de oração.
Se ele falar comigo que está com dor no joelho e a dor dele for no calcanhar, bom, enfim. A pessoa chegou e falou assim: não, pastor, eu estou com várias prestações atrasadas numa loja e eu sinto que o diabo está travando a minha vida com isso. Eu falei: olha, meu irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você para que Deus te dê sabedoria de separar as coisas. Como assim, pastor? Eu falei: olha, primeiro, não foi o diabo que provocou nada disso. Quem provocou isso foi você que gastou mais do que podia. Primeiro. Segundo, se você está apertado, e isso todos nós passamos por aperto, entenda o que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa específica. Eu estou falando de passar pelo vale da sombra da morte, entrando e achando que pode passar de qualquer jeito, que não. O salmista diz: ainda que eu ande, se um dia for necessário, não tiver outro caminho, que eu andar por lá. Não, a gente que arrisca andar no vale de sombra da morte até de bicicleta, vai e volta como se fosse uma pista de Cooper. Eu falei: primeiro, não é o diabo que causou isso, então o diabo não está nesse negócio. Segundo, você precisa, eu vou orar para Deus te dar discernimento, sabedoria, para você ser mais sábio da próxima vez e pesar aquilo que se deve, que se pode fazer. Coçou a cabeça. Pastor, tem hora que é difícil pedir o Senhor as coisas. Eu falei: não, se eu for orar para você sem te dar um conselho, a oração é quase inválida. Porque eu vou orar e você vai sair daqui sem uma sabedoria. Mas quase inválida por quê? Porque ela ainda tem uma validadezinha de Deus te abençoar. Mas não de fazer a função que ela tem, que é também de colocar sobre a sua mente, sobre a sua existência, um pouco mais de saber. Ainda que eu ande, guarde bem, ainda que eu ande, aquela situação em que você está naquele ditado, né? Popular, ainda que você esteja numa encruzilhada. Tem gente que fala assim: estou na sinuca de bico. Quem joga sinuca sabe o que é sinuca de bico. Eu estou numa sinuca de bico, eu não tenho como sair. Não, Deus é a sua saída. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Como é bom esse salmo, depois de tudo, depois de ser cuidado, depois da justiça de Deus estar presente, patente, depois que passou-se pelo vale da sombra da morte, não teve um outro jeito, teve que tomar aquele caminho. Aquele era o único caminho que tinha, que existia, sabe? Aquele caminho era o caminho que era obrigatória a passagem. Depois disso, tudo. E depois de todo o cuidado, depois da água tranquila, depois daquele alimento verdinho, novinho, depois de que Deus carregou no colo, depois que Deus cuidou, depois que Deus estava atrás do seu rebanho, observando se o lobo vinha, se o lobo não vinha, depois que Deus passou pelo meio do seu rebanho, aconchegando, acertando, depois que Deus foi à frente por causa de ter que abrir caminhos, né? Abrir aquele, tinha algumas pedras, algum lugar que a ovelha podia machucar, o pastor corria lá e abria, e o rebanho ia passando. Depois que Deus teve todo o seu cuidado, depois que Deus pegou o seu bordão, deu uma batidinha do lado da ovelha, para que ela acertasse, depois que ele pegou esse mesmo cajado, o bordão e o cajado, o bordão é a parte de baixo do cajado, é o pé do cajado, e o cajado é aquele que laça a ovelha pelo pescocinho para que ela aconchegue. Depois que Deus fez todas as correções do rebanho, depois que Deus faz tudo isso, Davi agora faz um pedido: Senhor, o meu inimigo estava me olhando. O meu inimigo,
estava observando a minha caminhada com o Senhor. Agora eu quero pedir ao Senhor, depois de tudo isso, depois de todo esse cuidado, prepara para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Ou seja, prepara para mim um banquete para que eu possa me alegrar com o Senhor na presença daquele que é meu inimigo, daquele que me queria o mal, daquele que me desejava o mal. Olha, isso aqui não é vingança, meu querido, né? Isso aqui não é vingança, não é estilo de vingança. Isso aqui é demonstração da glória de Deus. Eu vou parar por aqui, porque senão nós vamos alcançar aqui 2 horas de vídeo. Mas eu quero deixar um recado para nós aqui nessa manhã, nesse dia. Se você assistir na parte da tarde, à noite, vai se tornar uma ceia com o Senhor, uma janta com o Senhor, um jantar com o Senhor. O chá da tarde com o Senhor, não tem problema. O horário que você assistir esse vídeo, eu quero que você realmente entenda. E olha que não pode, pelo tempo não dá para aprofundar muito. Mas ele diz assim, me prepara na presença, uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice se transborda. Prepara para mim um banquete, me unge, Senhor, mostrando que eu sou seu, que eu sou propriedade do Senhor. Olha, e que o meu cálice possa transbordar, possa ser trazido à borda, e que eu possa, meu Pai, ter aqui um banquete, uma mesa, ungido diante do Senhor, para honrar o Senhor depois de todas essas dificuldades. Aí ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Terminando então, quando ele diz bondade e misericórdia me seguirão certamente todos os dias da minha vida, ele está dizendo, eu sei que amanhã o Senhor cuidará de mim, eu sei que amanhã o Senhor me providenciará de novo pastos verdejantes, águas tranquilas, descanso, justiça, bondade, misericórdia, e que no outro amanhã, enquanto eu viver, certamente elas me seguirão, e eu habitarei no seu templo enquanto eu viver, para todo o sempre. Meu irmão, que o seu sábado seja, minha irmã, que o seu sábado seja de muita paz, e sabendo que Deus está cuidando de você. Esta é a palavra para este dia. Que o Senhor possa te providenciar pastos verdes, que o Senhor possa te providenciar águas tranquilas, que o Senhor possa abençoar a sua vida, te guardando, e que em tudo isso você reconheça a bondade e a misericórdia de Deus. Só para fechar agora, as bênçãos de ontem, o seu compromisso com Deus ontem, valeu para ontem. Hoje é um novo dia, um novo momento de fazer um novo compromisso, receber novas bênçãos, quem sabe novas correções diante de Deus, quem sabe novas exortações, mas é um dia de estar junto do Senhor. Tenha um sábado em paz, tenha um sábado alegre, tenha um sábado na presença do nosso Deus, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te cuide, faça resplandecer o rosto dele sobre você, que Ele te dê paz infinitamente incomensurável, infinitamente sem medidas, e que o Senhor te ouça no momento da angústia. Um sábado de excelência em Cristo Jesus.